Hoje nós vamos dar continuidade hoje à tarde, desculpa a minha ausência, mas estou de volta. Eu gostaria muito de que a gente entendesse sobre línguas e o porquê as pessoas confundiram tanto e fizeram, entenderam da forma que queria, né? Licença, eu vou sair daqui a pouco. É, Vamos lá orar. Boa tarde, Pai e Mãe Celestial. Boa tarde, verdadeiros Pai. Jesus, te pedimos que nos dê sabedoria para entender vossas palavras, para pesquisar e orar sempre que formos ler tua palavra e para transmitir, Pai. Para que nós possamos ser verdadeiramente edificado por vós e o Senhor possa nos qualificar, ou seja, nos capacitar para qualquer missão que o Senhor deseja que nós possamos fazer. Te peço que esteja com todas as pessoas, Pai, as quais nós conseguimos dar suco sagrado e oramos por ela todas as noites. Por favor, permita que sejamos mais fortes no nosso diálogo convosco e na prática diária de nossas palavras. Pai Celeste, não adianta nós falarmos só para os outros, mas temos que primeiro, Pai, como diz o Pai Moon e a Mãe Moon, olhar as palavras que o Senhor nos dá, o que quer dizer para nós, principalmente. Porque se nós não formos capazes de sentir aquela palavra, ela não terá força em ser transmitida. Então, por favor, nos capacite para sermos filhos e filhas vossas, compreender o que o Senhor quer dizer em cada palavra que o Senhor nos diz, seja ela na Bíblia, no princípio divino, o qual nos faz entender profundamente as palavras de Cristo e as vossas. E são obras dos verdadeiros pais. Muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, porque começa essa semana. Que o Senhor abençoe todos os justos e nos faça encontrá-lo para que ele tenha conhecimento das vossas palavras dos últimos dias, os livros de sete selos, Pai. E que o Espírito Santo substancial possa ter vitória em todos os ângulos, porque sabemos que o Senhor já tomou posse do planeta, do cosmos, de todas as dimensões. Muito obrigado por não ter desistido de nós, Pai Celestiais, apesar de nossas teimosias, de nossas falhas ainda. E por nos ter resgatado da mão dos inimigos. Então te peço que o Senhor possa estar aqui para ouvir e nos orientar enquanto lemos. Te peço que abençoe cada um que vai ouvir, e agora e depois. E peço ainda, Pai, que o Senhor possa proteger é, a Coreia do Sul, para que a Coreia do Norte se una como irmãs. Que o Senhor proteja a vossa filha, fisicamente falando, que prepara o ambiente para que ela esteja sempre, Pai, sendo protegida das pessoas más que existem sobre a terra. Que vós possa permitir, Pai, que nós possamos ter uma conexão de coração com o Espírito Santo. Por favor, proteja também os Estados Unidos, o país peregrino, para que se levante para o bem e que seja aquela nação gloriosa para vós. Como foi no passado, os descendentes possam sentir o espírito de vida dos seus ancestrais e lutar pelo Estados Unidos justo e um irmão mais velho que protegeu os demais. Abençoa, Pai, para que o Senhor tenha vitória em todos os campos nos Estados Unidos. Coloca a tua mão, Pai, para que aquele país não seja destruído por tantas pessoas que invadiram e levaram só promiscuidade e coisas ruins para lá e o egoísmo, Pai. Por favor, estejam no Brasil, levantando justos do Brasil. Proteja aquelas pessoas justas, Pai, que são vossas. Não permita que nenhum mal físico ou espiritual venha até eles. Levanta as pessoas justas no poder judiciário, no poder legislativo e no poder executivo, nos três níveis, federal, estadual e municipal. Os levanta, os protege e protege suas famílias. Pai Celestiais, protege também os homens de bem que estão nas Forças Armadas, seja ela estadual, federal, municipal. Levanta ele, Pai, para que eles possam ter a dignidade do que juraram e prometeram. Proteger a nação brasileira e seu povo e a soberania, Pai. Que eles tenham a dignidade que tinham antes de se vender a Satanás. Que eles possam se levantar e ser uma nação gloriosa, uma nação que honra as leis celestiais e as leis físicas. Te peço que os abençoe todos os justos e que levanta aqueles que estão sob a opressão para fazer coisas que muitas vezes nem concordam. Te peço e te agradeço que essa semana seja abençoada por vós, que nossa natureza aqui onde eu estou, onde o Senhor me colocou, possa ter misericórdia das pessoas, porque nós estamos lutando junto
para estar mais perto de vós, que o Senhor me permita encontrar cada justo que tem nessa cidade, proteger nosso país, nossos estados, nossa cidade, proteger os justos da comunidade sagrada. Limpa, Pai, vossa casa, para que assim o que se limpar o interno, o externo também será limpado. Te agradecemos e te pedimos em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, nosso nome. Amém. Adiós. Vamos ler. Ele é poucandinho. Coríntios, 1 Coríntios, desculpe, capítulo 14, versículo 1. Segue o amor. Ele dá continuidade ao que ele estava falando no 13. Desejai os dons espirituais, mas principalmente que profetiza. Por quê? A profetizar, na realidade, é quando você recebe mensagem dos pais celestiais, e você consegue dizer às pessoas, falar às pessoas, né? Seja para prevenir sobre o mal ou seja para transmitir bênção. É prever, antecipar o que vai acontecer. E aí a pessoa tem que ter a humildade de não se achar Deus por isso, né? Nem aproveitar do dom quando as pessoas acreditam para fazer besteira. Certo? Deixa eu botar eu aqui assim, porque se entrar alguém eu vejo. Um minutinho só, tô voltando. Então, profetizar é o quê? É prevenir. Então, que seja profecias não de catástrofe, não de assustar a humanidade, mas de prevenir para que elas não aconteçam. Ainda lembramos o que eu disse no versículo anterior. Havendo profecias, serão aniquiladas. Porque quando o Messias chega na terra, o terceiro Adão e a Eva, e realiza o ideal da criação de Deus, que é as 3 grandes bênçãos que Deus deu para Adão e Eva lá atrás, e que Jesus não pôde concretizar as 3, mas se tornou um homem perfeito, o primeiro filho de Deus a pisar na terra, eles podem então cessar as profecias, porque começa um novo tempo com ele, ok? Porque falar em língua desconhecida não fala aos homens, mas a Deus, porque nenhum homem o entende, sendo que o Espírito ele fala em mistério. Ou seja, se está falando língua desconhecida e ninguém entende, então você não está falando só com Deus, né? Apesar que no final eu vou ler sobre isso aqui em Atos, né? E também Joel, para vocês entenderem que não era do jeito que o pessoal começou a fazer. Mas o que profetiza fala aos homens para edificar, exortar e consolar. Então a profecia é para quê? A profecia é para edificar, é para exortar, levantar a pessoa e consolar o coração das pessoas. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, porque só a pessoa está entendendo, mas o que profetiza edifica a igreja, porque vai exortar a igreja, educar a igreja, consolar a igreja. Eu quero que todos vós falem língua, porque isso daqui, gente, Paulo não é a favor da língua, mas se ele fosse contra, ele seria apedrejado, né, pelos próprios cristãos. Eu quero que vos fale em língua, mas antes profetize, porque maior é o que profetiza do que o que fala em língua. Lembrando por quê? Porque a profecia vem para o quê? Exortar, edificar a casa, a igreja, os homens e consolar. A não ser que as intérpretes para que a igreja receba edificação. E quem garante que a interpretação hoje em dia é correta? Ou você está falando do Espírito Santo de orelha e dizendo que foi o Espírito Santo de Deus? Agora, irmão, se eu for até vós falando em língua, de que vos aproveitei? A não ser que vos fale ou por revelação, ou por conhecimento, ou por profecia, ou por doutrina. Ou seja, vale mais o quê? Conhecimento, profecias e doutrina. Doutrinar é educar. Né? Doutrinar é educar. Até as coisas sem vida transmitem som.
seja flauta, seja harpa, se não forem sons distintos, ou seja, você está falando língua tipo de indígena, língua extraterrestre, sei lá o quê, não são som distinto. Então eles comparam se uma harpa não tiver som distinto. Como saberá o que está sendo tocado e dedilhado? Porque a trombeta der um som incerto, quem preparar-se-á para a guerra? Então, se não for corretamente aberta os ensinamentos de Deus, como as pessoas vão se preparar para a guerra futura espiritual e para se preparar para vencer a si mesmo? Assim também vós, a não ser que transmita com a língua palavra bem articulada, bem explicada, como se entenderá o que é falado? Porque estarás falando para o ar. Gente, é interessante isso que Paulo diz, certo? A gente tem que falar de uma maneira clara, devagar, para que as pessoas entendam o que está se falando. Há tantas espécies de voz no mundo, nenhuma delas é sem significado. Ou seja, por que só as profecias seria sem significado? Portanto, eu não conheço o significado da voz. Serei para aquele a quem falo bárbaro, e o que fala será bárbaro para mim. Ou seja, se você não sabe, então é bárbaro, quer dizer ignorante, né? Bravo. Assim também vós, que sois zeloso dos dons espirituais, procurais tê-lo em abundância para edificar a igreja, não para condenar, não para destruir, não para falar coisa que você interpreta por si mesmo. Portanto, aquele que fala em língua desconhecida, ore para que possa interpretar. Porque, e cuidado para não mentir, né? Porque se eu oro em língua desconhecida, o meu espírito ora, mas o meu entendimento é infrutífero. Se você ora e não sabe nem o que está falando, então não serviu de nada. O que farei, pois? Eu orarei com o Espírito e também orarei com o entendimento. Orar com o Espírito, concentrado nos Pais Celestiais e pedir entendimento, porque senão não adianta. E com o Espírito, e também cantarei com entendimento. Isso está também em Mateus, depois a gente vai ler, vamos ver o que é que diz em Mateus 22, 30. Ó, e ele fala aqui, vou entender o que é. Entendimento, a palavra aqui chamativa é entendimento. Então eu vou ler o que foi Jesus disse, como devemos adorar a Deus. Olhe bem, ele diz assim. Deixa eu aumentar aqui. Ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de todo o seu sentimento, de toda a sua alma, de todo o seu espírito, de todo o seu entendimento. Ele fala entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Mateus 22, 37 a 38 e 40, diz assim, destes dois mandamentos, não, desculpa, 40 diz assim, destes dois o mandamento depende toda a lei e profeta. Deste qual era o outro mandamento? Amarás a Deus sobre todas as coisas e teu irmão como a ti mesmo. Então, aquilo é pleno desse que, entretanto, eles não queriam dar ouvido, ou seja... Então, se eu não entendo o que eu estou dizendo, se eu não entendo quem é o Pai Celeste, quem é o Espírito Santo, que é a nossa Mãe Celestial, né? Então, como eu vou ter entendimento? Se eu não compreendo o que o Pai Celeste está me ensinando, como eu vou ter entendimento para seguir as palavras dele e praticar corretamente, ok? Vamos voltar. Parei por aqui. Do contrário, se tu abençoarás com o Espírito, como dirá amém, o induto sobre a tua ação de graça, já que não sabe o que diz. Ou seja, se você está falando em língua, o povo vai dizer amém, sem nem dizer assim seja, e se for um espírito que está dizendo besteira? Então você tem que saber, né? E quando aconteceu lá vou ler depois, com eles pela primeira vez, cada um entendia na sua própria língua, não era... Ele podia estar falando... eles entendiam, eles falavam e eles entendiam, eles estavam falando em línguas, entre aspas, mas ele estava entendendo na língua dele, não precisava de intérprete. E aí depois eles mudaram isso, né? Mas não foi o que Jesus deu para ele. Portanto, realmente tu dás bem a graça, mas o outro não é edificado, porque você vai dizer amém do que você entendeu na sua mente e o outro que está ali para dar graça não foi edificado. Eu agradeço ao meu Deus que falo o mais língua do que vós todos. Ele falava língua, mas olha o que ele preferia. Todavia, eu quero falar na igreja 5 palavras, no meu entendimento. Eu não quero falar língua, eu quero falar, nem que seja só 5 palavras do entendimento. Ele diz,
para que pela minha voz eu possa também ensinar os outros, do que dizer 1000 palavras em língua desconhecida. Gente, veja bem o que ele diz aqui, é muito importante. Em vez de falar em língua, é melhor falar pouco, mas falar que todos a igreja seja edificada. Irmão, não seja criança no entendimento, nem na malícia ser de criança, ou seja, na maldade você pode ser criança, usar o coração puro, mas no entendimento seja homens, ou seja, amadureça, pare de falar coisas que os outros não entendem. Não precisa a língua, precisa só das palavras dos pais celestiais para compreender, certo? Na lei está escrito, através dos homens de outras línguas e por outros lábios eu farei esse povo ainda por todos que me ouviram, diz o Senhor. Ele não estava falando língua estranha. Ele fez outras pessoas de outros lugares. Você pode ler, isso daqui está em Joel. Vou deixar aqui quando eu publicar. Cadê Joel? Cadê Joel? Diga não que eu comi Joel aqui. Joel, meu espírito sobre todos. Não, aqui não, é aqui em cima, Isaías mesmo, desculpa. Eu errei o versículo, é Isaías. Tem Joel aqui. Mas não é esse que eu estou procurando. Isaías diz assim, portanto, o que exclama perfeito sobre perfeito, onde sobre a ordem, regras e sentimento, porque também ali, assim os lábios dos tropeços e a língua estranha, Deus falará a este povo. Ó, assim, com lábio de tropeço, ou seja, de coxo, manco, pessoas que não tinham entendimento, Deus falará a esse povo ao que proclamará. Esse é o descanso, daí o repouso e exalto. Deus pegou outras pessoas que não tinham entendimento e usou ele, como Abraão não era cristão. Abraão estava longe, era filho de fabricante de ídolo, mas Deus usou Abraão. Então, realmente, Deus pega, como ele disse, ele escolhe e capacita. É isso que está dizendo, não era língua estranha como o pessoal faz. E por causa de não compreender, o povo mudaram as coisas de Deus. Mas ele diz, cadê? E assim, com lábio de tropeço, quer dizer, de manco, de capenga, que não entende direito, e línguas estranhas, língua estranha porque não era a língua judia, falará este povo, ao qual proclamará, este é o descanso, daí o repouso, e dará repouso aos altos. Então ele mandou eles falarem para aquelas pessoas e usar aquelas pessoas para falar, dar testemunho ao seu próprio povo, mesmo que ele não tivesse capacidade. Pedro, apesar de ser um judeu, ele não compreendia as leis, nem podia, né, porque era só lida pelos clero alto, que era os príncipes, né, considerados príncipes, os sacerdotes, os levíticos, que eram o sacerdote, e os escrivãos que já escreviam. Então tem que compreender o que Deus estava dizendo para não cometer falhas. Vamos lá. Vossas mulheres sejam silenciosas. Desculpa, é aqui. Porque Deus não dá um... Pai Celeste, desci demais. Desculpa, gente. Já ia para outro lugar. Aí ele fala sobre língua estranha por causa disso. Irmão, língua desconhecida. Para mim, o inglês é quase completamente desconhecido. A China é completamente desconhecida. Eu não entendo nada de chinês. Entende? São línguas desconhecidas, são aquelas línguas que existem no mundo, mas você não conhece. Irmão, não sejais... sim, eu já li aqui. Portanto, as línguas são um sinal para os que creem, mas para os que não creem, o que você está falando. Mas a profecia não serve para os que não creem, mas para os que creem. A língua que você estava explicando é para educar aqueles que não creem. E a profecia já é para aqueles que estão dentro da fé cristã. E quando você vai profetizar sobre outra pessoa, então você edifica, ele vai falar isso, porque você vai dizer coisas que a pessoa está passando e que ela não te contou. Então é sempre para educar, sempre para elevar. Se, pois, toda a igreja congrega em um só lugar, todos falarem em língua, entre eles, o que são letrado ou incrédulo, não dirão que está louco. Se vocês estiverem falando língua entre si, dentro da igreja, outros chegam, vai achar que estão loucos ali. E não possuído por espírito, como eles diziam, e não vai edificar as pessoas que estão chegando para ser educadas. Mas se todos profetizam, então, um que crê ou iletrado, por todo é convencido,
por todos é julgado. Ou seja, por quê? Você está profetizando sobre as coisas que você está vendo, né? Pelas coisas você pode educar com a profecia, você pode prevenir, como disse lá em cima, ou exaltar a igreja, certo? E assim o segredo do seu coração ficará manifesto através da profecia. E assim, prostando-se sobre a sua face, ele adorará a Deus, relatando que Deus está verdadeiramente com vós. O que é que ele diz assim? Se você está vendo uma coisa numa pessoa e você diz, ela vai saber que você está com Deus, porque Deus fez com que você profetizasse sobre a vida dela, coisa que ela não te contou, coisa que você não sabia. Como então, mas não pode usar isso para o mal, né? Nem para subjugar ninguém. Isso é para edificar, para educar e elevar as pessoas. Como então, irmão, quando vos reunis, cada um de vós tem um salmo, tem uma doutrina, tem uma língua, tem uma revelação, tem intérprete, que todas as coisas sejam manifestadas para edificar, seja o que você faz. Se você está falando língua não tem um intérprete, porque eu acho que hoje em dia não precisa, né? Como Paulo disse que as línguas seriam aniquiladas, as profecias seriam liquidadas, se houvesse língua cessarão, então nós já estamos nessa época. Se algum homem fala em língua desconhecida, que seja por 2 ou o máximo 3, em seu turno, se alguém interpretar, ou seja, não precisa falar para a igreja, mas pouco, e alguém interpreta, você vai dizer, recebi essa revelação, não entendia, mas em meu coração vinha mente, porque eu já tive sonho com o pai e mãe coreana, a mãe é coreana, e eles falam coreano, lógico. Mas no sonho eu entendo completamente o que ele está dizendo para mim. Então, se você tem revelação com ser de outro país, ou que Jesus veio falando aramaico, né? Eu já tive a revelação com Jesus. Você vai entender, então você pode transmitir o que você entendeu no seu coração e na linguagem do amor, que transforma, você entende o sentimento das palavras como se fosse a sua própria língua. Entende? Se algum homem fala em língua desconhecida, que seja assim, aí você depois você diz o sonho, o que você recebeu. Mas se houver intérprete, se não houver intérprete, permaneça em silêncio e fale consigo mesmo e com Deus. Fale com 2 ou 3 profetas e os outros julgue. Você vai falar com 2 profetas e os outros profetas vão saber se você está sendo verdadeiro ou falso. Se alguma coisa for revelada a outro que está sentado, primeiro permaneça em silêncio. Não vá dizer a pessoa ali a vida dos outros a público. Chame em particular se for uma coisa séria. Porque todos vós podeis profetizar um para os outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. A profecia vem para edificar e consolar. E esse espírito dos profetas são sujeitos aos profetas. Um pode sentir se o outro está dizendo a verdade ou não. Porque Deus não é um autor da confusão, mas o autor da paz com toda a igreja e com todos os santos. Deus não manda ninguém para fazer confusão ou julgar os outros. Jesus proibiu julgar, não julguei para não seja julgado. Vós mulheres, aí ele vai falar do Velho Testamento, não serve para o Novo, porque Jesus mudou isso quando ele levou discípula com ele e quando ele frequentava as igrejas que era na casa de irmãs. Vossas mulheres estejam em silêncio nas igrejas, porque não é permitido falar. Isso é do Velho Testamento. Mas esteja sujeito à obediência, como também diz a lei. A respeitar a lei e não poder falar. É só Velho Testamento. Jesus mudou isso. E se elas desejarem aprender alguma coisa, pergunta ao seu marido. Isso é só o Velho Testamento. Porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Não é. Paulo aqui foi para o Velho Testamento, porque ele ainda tinha coisa do Velho Testamento. Porventura a palavra de Deus partiu de vós ou somente chegou a vós? A palavra de Deus foi para todo mundo, como Jesus disse. Vai profetizar a todos os cantos, em todos os lugares. Inclusive para mulheres. Jesus nunca disse só para homens. Se algum homem pensa em ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamento de Deus. Se você quer ser profeta ou espiritual, lembre-se de ser dentro desse padrão, não para julgar, mas para edificar, para consolar e para prevenir. Você vê uma coisa ruim, você tem que dizer à pessoa de uma maneira que ela possa mudar o comportamento e aquilo não acontecer. Como foi em Nínive, né? Naquela cidade que Jonas foi dizer o recado de Deus e que ia destruir a cidade, e o povo e o rei todos se arrependeram, se vestiram de saco de cinza. E Deus viu que o arrependimento era verdadeiro e evitou. E Jonas chegou a ficar triste, né? O senhor vai ficar 3 dias lá naquele lugar e eu chego aqui não acontece. E aí Deus dá um exemplo da árvore que morre e ele não tinha nem feito.
Então Deus dizer o quê? Eu não quero matar o povo. Eu avisei que podia acontecer se ele estivesse continuando fora do caminho. Mas ele voltou para mim, eu vou começar a reeducá-lo novamente. É assim que Deus pensa. Se algum, cadê? Mas se algum homem o ignore. Ou seja, se você vai pregar a palavra de Deus e você é ignorado, então você pode ignorar a pessoa, porque você deu a palavra e ela não recebeu. Portanto, irmão, deseja arduamente profetizar e não proibir as falas de língua. Ele está dizendo que não ia proibir as falas de língua, mas o povo falava línguas erradas, né? Lembrando que eu vou ler agora. Todas as coisas sejam feitas decentemente, com ordem, não desordenadamente. Agora eu já li esse versículo, já li Isaías, e agora eu vou ler sobre Atos. Aí ele diz em Atos, eu vou publicar para vocês, Atos 2, 24 a 21. Todos cheios do Espírito Santo começaram a falar outras línguas, olhe bem. Eles não estavam falando língua estranha, sim as línguas do povo que estava ouvindo. De acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Estava ali em Jerusalém, judeus religiosos vindo de todo mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se juntou, todos ficaram admirados, porque cada um podia entender em sua própria língua. E eram de várias línguas, gente, várias línguas. Então, olhe bem, e todos ficaram admirados, e eu vou botar o versículo todo, e espero que vocês entendam, que vocês compreendam o que está dizendo, certo? Vamos orar? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que todos vocês tenham gostado eu estava respondendo meu genro, tenham gostado da palavra de hoje. Me perdoe se às vezes eu leio de uma maneira, mas é o que eu aprendi, o que eu estudei, e eu li, esse livro aqui é o Princípio Divino, e eu li ele várias vezes, mais de 120 vezes já, 120 condição. E ele me ensinou, que é escrito, foi feito pelo Pai Moon, me ensinou a entender a Bíblia Sagrada e compreender as coisas que Deus estava dizendo ali. Não é mérito meu, é dele e da Mãe Moon, certo? Então, assim, a espiritualidade que cada um tem vai guiá-lo à verdade, entende? Nós somos criados para sermos filhos e filhas de Deus. A gente vai à igreja ou num centro espírita, onde você for sua religião, para ouvir e edificar-se. Mas você não precisa de intermédio entre você e os pais celestiais. Você precisa encontrar o Messias da segunda vinda. E ele sim será seu caminho, sua verdade, sua vida. Como falou Jesus. Vamos orar. Boa noite, Pai e Mãe Celestiais. Boa noite, verdadeiros pais. Boa noite, Jesus. Te peço que possa estar com cada um de nós, Pai. Aqueles que estão agora conosco e os que virão depois. Por favor, os abençoe, o guie e coloque ele como vossos profetas do bem. Não profeta de caos, não fazer terrorismo psicológico, mas que seja para evitar as circunstâncias que vão acontecer com aqueles, como disse a Mãe Moon, usando a palavra do profeta, grande e terrível dia do Senhor, grande para quem está com os verdadeiros pais, com o Messias, Pai, o vosso, e terrível para aqueles que estão distantes de vós, Pai Celestiais. Por favor, permaneça com cada um de nós, para que a gente não desvie do caminho, para que nós possamos manter nosso coração e nossa mente centralizado em vossas palavras, na prática de vossa palavra. Não adianta nada eu compreender e não praticar, perderão a força em mim, e eu não poderei receber vossa proteção, vosso amor e vosso entendimento. Eu te peço que abençoe a todos que estão conosco agora e depois, e os justos da comunidade Sagrada dos Verdadeiros Pais, que por favor não abra mão, como o Senhor deixou Jesus aqui tomando conta, que o Senhor não abra mão do Brasil, que nós possamos ainda ser uma grande pátria para cumprir a profecia que ajudaremos nossos irmãos no mundo. Te peço e te agradeço, em nome do Santo Pai, Santo Filho e Santo Espírito Santo. Em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adiós. Muito obrigado. Que todos tenham uma boa semana. Vamos tentar ao máximo ficar pertinho do Pai Celestiais, para que nossa vida seja guiada por Ele, para que nosso sentimento seja guiado pelos Pais Celestiais e nossa prática seja mais próxima possível do que Deus nos pede em cada momento. Tá?
Eu estou fazendo uma mudança, talvez eu vá para outro lugar para fazer o vídeo, mas eu espero que vocês entendam que nossa meta é nos tornar filhos e filhas de Deus através do matrimônio sagrado, honrando os pais celestiais, os verdadeiros pais, a Jesus, e tendo uma família centralizada nos princípios dos pais celestiais. Muito obrigada, uma boa semana a todos. Todos ficam com os pais celestiais. Amém.